paz, continuemos com a Guerra Apocalíptica. Por favor, se inscreva no meu canal, dê o seu like, deixe um comentário, compartilhe o vídeo, procure ouvir até o fim, não paga nada, mas você me ajuda muito a melhorar o meu canal. Obrigada a todos pelo carinho e suporte nesse simples projeto. Deus abençoe. A comunicação, outrora expansiva entre a humanidade, começou a ser mais e mais censurada. Fenômenos naturais eram frequentes e avassaladores no mundo moderno. Caiu um asteroide sobre a Terra no norte da América. Muitas cidades americanas foram devastadas. Na Ásia, houve um tremendo terremoto, aniquilando uma grande área do continente e matando muita gente. Os que confiavam em Jesus clamavam o seu nome para o socorro. Os colaboradores de TAV imploravam por seus milagres, que não evitavam a fúria da natureza. O mar no território africano se transformou em sangue, matando toda a vida marinha por lá. Rios foram contaminados. O povo era ainda mais aniquilado, com fome e seca. Uma alta montanha no sul das Américas deslocou-se e caiu-se sobre as cidades. Ouviram-se gritos de horror e morte. A dor no mundo moderno cada vez mais se tornava insuportável. Muitos tiravam a própria vida, sobretudo os defensores de TAV. Ele apoiava essa decisão, dizendo para o povo não se preocupar, pois um dia todos os que o adoravam iriam encontrar no mais profundo da terra dos prazeres. Pelas poucas notícias que ainda circulavam no mundo, em beira do caos, sim, porque o caos veio. Sara ouviu dizer de um grupo de extremistas que recebiam mensagens da Mãe do Céu, Mãe de Jesus. Suas aparições eram na pequena Medjugorje, no que restou da Bósnia. Lá havia uma comunidade de cristãos e outros escolhidos, marcados pela crença no Deus único, isolados e escondidos. Era um lugar pobre e sem riquezas, onde os defensores do novo sistema e seus líderes pouco se importavam. Por anos, Nossa Senhora, Maria, transmitiu suas mensagens às nações, confirmando o que disse aos 3 pastorinhos em Fátima. Ela alertou tantos filhos de Deus, mas a rebeldia, a descrença, o pouco caso de muitos os enredaram na teia do inimigo. Resolveu arriscar uma viagem àquela cidade. Não foi uma viagem fácil. Seu marido quase não lhe acompanhara, porque ainda era um dos poucos que tinha trabalho na grande metrópole de Londres onde viviam. O que era um milagre para quem não era marcado no novo sistema universal. Ele era um engenheiro elétrico bem qualificado e experiente. Prestava serviços a empresas de conhecidos que o pagavam com alimentos e produtos. Sara participava de um grupo britânico de resistência cristã. Ajudavam uns aos outros como podiam. Mantinham contato com outras partes do mundo. Buscavam animar uns aos outros com esperança e fé. Insistiu com o esposo para que a acompanhasse, pois não teria condições de ir sozinha. Defensores atacavam mulheres desacompanhadas, tornavam-se algo fácil para as atrocidades deles, e eles estavam por todos os lugares. Robert achava um absurdo querer ir para a cidade da mãe, pois onde estavam ainda tinha uma certa comodidade. Porém, em seu interior, sentia que tudo aquilo não continuaria da mesma maneira. Precisavam agir, buscar uma orientação diretamente do céu. Sentia-se atraída para aquela cidade. Era como se lá fossem achar alguma resposta, um caminho a seguir. O mundo estava caótico, precisava unir forças com a ajuda de Deus. Os aviões estavam restritos,
restritos aos marcados pelo sistema universal. Porém, por conta de frequentes ataques de países guerreando um contra o outro, nem que fossem marcados seria uma boa alternativa, visto a quantidade de aviões que caíam nos últimos tempos. A viagem seria de carro, com combustível fornecido pelos patrões de seu esposo. O policiamento, outrora eficiente, estava cada vez mais deficitário. Portanto, dificilmente seriam cobrados por não terem a marca do sistema ou barrados em alguma fronteira. Precisavam da proteção divina para não serem parados por defensores com alguma necessidade ou ávidos por praticarem maldade, para se exibirem nas redes sociais do sistema do mundo moderno. À noite em que chegaram, seu marido ficou no quarto que conseguiram abrigo, descansando após longas horas dirigindo e driblando os perigos no caminho. Decidiu ir ao local onde os fiéis se reuniam para orar. Queria buscar respostas. Ao chegar lá, percebeu que algo estranho estava acontecendo. Havia um homem vestido de padre. Ainda restavam alguns que conseguiram permanecer na fé, apesar de dificilmente vestirem roupas sacerdotais por conta do perigo de serem pegos. Aquele que parecia um sacerdote estava a rezar. Pediu para as pessoas fecharem os olhos que a mãe iria aparecer. As pessoas começaram a ficar emocionadas diante daquela expectativa. Via-se algumas luzes e ouvia-se barulhos. Sentia-se o povo em frenesi. Sara resolveu abrir os olhos, contrariando o homem. Percebeu então que havia uma armação. Não era uma visão real, era algo falso, que alguém estava mostrando por um retroprojetor, fazendo as pessoas pensarem que era algo vindo do céu. Ficou assustada ao ver aquela cena. Sentia uma maldade, um engano e uma manipulação pairando no ar. Ficou assustada, sem saber o que fazer. Retirou-se disfarçadamente do lugar, pois pressentia que se dissesse ali qualquer coisa, teria problemas. Infelizmente, o mal apossava-se de diversos ambientes, procurando enganar mesmo aqueles que ainda tinham fé. Foi andando, afastando-se daquele lugar. Eis que em seu caminho encontrou uma mulher a subir a rua, ansiosa, como quem precisa parar um desastre imediatamente. Reconheceu na mulher uma das videntes da cidade da mãe. Ela vestia um vestido de renda branco que brilhava na noite enluarada. Seus cabelos negros encaracolados balançavam na correria. Apesar do desespero estampado no rosto, ela tinha uma linda aparência. Seus lábios estavam entreabertos como alguém que estava gastando todas as suas energias para realizar uma missão. Instintivamente, sabia que precisava ajudá-la, que ela pressentia ou sabia o que estava acontecendo naquela assembleia de fiéis. Como a vidente já estava sem forças, amparou-a em seus braços. Não sabia de onde vinha a força, mas tinha que ajudá-la a acabar com aquela farsa. Ao chegarem no local, a vidente recobrou as forças e ajoelhou-se em frente ao altar, feito naquele lugar para o encontro da igreja composta de cristãos de diversas denominações, além de muçulmanos e judeus, dos crentes no Deus único. A verdadeira mãe apareceu. O suposto sacerdote entrou numa salinha ao lado do altar principal com um olhar maligno. Desapareceu. A visionária conversava com a mãe com um olhar confiante e submisso. As pessoas saíram do transe que estavam a princípio e, sentindo a presença verdadeira da mãe, se emocionaram, porque muitos conseguiram vê-la. Havia um profundo respeito e uma profunda consternação. Diante de todos estava a mãe. Sara via, mas só a vidente a escutava e falava com ela. Aquela cena lembrava um dos sonhos de Sara. Estava ao lado da vidente, que olhou para Sara e disse:
Nossa mãe diz que levou as crianças para que elas não passem fome na terra. Sara não havia perguntado nada à vidente. Como ela sabia sobre suas crianças? O coração de Sara encheu-se de esperança. Era como se ganhasse uma força nova. A mãe estava protegendo os seus filhos contra a fome? Mas por quê? Ainda não estavam a passar fome. É verdade que tudo já estava escasso. Não poderia oferecer a seus filhos toda a fartura de tempos atrás. Nossa Senhora confirmou algumas profecias que já havia dito antes. Precisavam de muita oração, fé, para suportarem toda a agonia que parava sobre a terra. Falou do fogo que cairia do céu e de uma grande escuridão que duraria 3 dias, os quais os filhos de Deus deveriam acender uma vela abençoada, orar com muita fé por proteção do céu. Deveriam se recolher em um ambiente fechado e não abrir as portas do lugar, nem se reconhecessem vozes chamando, pois seriam vários demônios vagando sobre a terra para enganar, levar os filhos de Deus à perdição e recolher algumas das almas que já eram suas. Regressou à casa em que estava hospedada, contou a seu marido o acontecido. Ele ficou triste, pensando no que estava por vir. Obrigada por me acompanhar nessa história. Depois continuamos.